Boa noite a todos, minhas irmãs, meus irmãos, estão todos me ouvindo? É para nós sempre uma satisfação, uma alegria quando somos chamados à tarefa de aqui estar para conversarmos a respeito dessa doutrina de luz, dessa doutrina que nos emancipa da condição da cegueira espiritual e nos traz a oportunidade das luzes do conhecimento e das luzes do amor. Esse amor professado pelo Mestre Jesus quando de sua estada aqui conosco e trazido através de um trabalho realizado pela espiritualidade que trouxe sob a incumbência de Allan Kardec essa doutrina que a nós todos nos traz consolo, nos traz esperança, nos traz fé no espírito imortal que somos. E fé na misericórdia e na bondade de Deus que sempre nos permite essa senda, esse caminho de evolução, esse caminho de progresso. Quando nos foi dado a oportunidade desse tema, a nossa satisfação, nossa alegria se redobrou, porquanto que o Pacto Áureo foi um documento assinado há 70 anos passados, na data do dia 5 de outubro de 1949. Mas, quando se fala de fatos, de história, os fatos podem ficar meramente como uma data festiva e pronto. O Pacto Áureo traz para nós a inspiração para falarmos de uma coisa que, quando a gente chega na casa espírita, em geral, nós temos a tendência de misturar um pouco uma coisa e outra. A doutrina espírita é uma coisa. O movimento espírita é outra coisa. É natural que, para a perfeita divulgação da doutrina espírita, necessitamos do movimento espírita, que é feito por seres como nós, encarnados, repletos de imperfeições, até mesmo pelo estágio consciencial que nós temos hoje. Mas o movimento espírita, ele é inspirado, porquanto que, assim não fosse, nós não teríamos esse corpo exuberante que já existe de trabalhadores espíritas no mundo todo. E qual é a importância do trabalhador espírita? É meramente a importância que existe no operário. Se nós remontarmos a tempos passados, quem daqui teve a oportunidade de ver pessoalmente com os próprios olhos, mas hoje em dia, através dos meios de comunicação, a gente faz viagens, inclusive virtuais, dentro de pirâmides e dentro de túmulos de faraós. Quando a gente vê uma obra como aquela, a gente vê a exuberância de uma pirâmide,
lá dos egípcios ou aqui dos astecas, e a gente fica pensando na engenharia que foi necessária para aquilo ser realizado. Entretanto, poucas vezes a gente leva a nossa curiosidade em como foi realizado o trabalho, quais eram aqueles operários, aqueles trabalhadores e em que condições que aqueles operários, aqueles trabalhadores realizaram tal feito. Então, quando se fala de história, é fundamental que nós possamos entender o momento em que o fato ocorreu e não meramente um fato, porque é muito diferente. Por exemplo, nós saímos hoje daqui de Florianópolis e chegarmos em Manaus do que o era 70 anos atrás. 70 anos atrás, sair de Florianópolis e chegar em Manaus, eu posso dizer que era uma epopeia. E isso faz parte da história do Pacto Áureo. Só que tudo, pela nossa convicção, trazida pelo corpo doutrinário da doutrina espírita, tudo que acontece para nós no plano físico material, ele tem o seu planejamento realizado na espiritualidade. E não foi diferente com o Pacto Áureo, não foi diferente com todo o trabalho realizado pelos primeiros espíritas brasileiros e, em especial, por um espírita que, nessa encarnação, teve o nome de Bezerra de Menezes. Nós tivemos a oportunidade de, em 1938, termos, através da psicografia do médium Francisco Cândido Xavier, trazida às luzes como tudo isso ocorreu através do espírito Humberto de Campos, que trouxe a nós um livro chamado Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho. Alguém daqui já teve a oportunidade de folhear esse livro ou de lê-lo? Tem alguém levantando a mão por aí? Pois é. Muito bem. O espírito Humberto de Campos, através deste livro, ele nos mostra o que ocorreu na espiritualidade para que hoje tivéssemos essa condição que temos hoje de acesso a essa doutrina redentora que é o Espiritismo. De que maneira ele nos mostra isso? Mostrando como aconteceu na espiritualidade o planejamento e replanejamento capitaneado, liderado por Jesus, que é o governador espiritual do nosso planeta Terra. Não foi por acaso, até mesmo porque também, advindo da nossa doutrina, nós temos a convicção de que o acaso não existe. Também não por acaso, lá nos últimos 25 anos do século XIV, nasce um espírito, um dos trabalhadores de Jesus, vem a nascer em Sagres, em Portugal, para iniciar o ciclo de navegações que veio a trazer o descobrimento pela civilização da época europeia, o descobrimento do Brasil.
não foi o acaso que fez a calmaria, como a gente estuda nos livros de escola, fez com que, devido à calmaria, as caravelas portuguesas lideradas por Pedro Álvares Cabral chegar às costas brasileiras. Não foi por acaso que esses primeiros portugueses encontraram aqui, ao invés de uma recepção arredia e guerreira, violenta, encontraram um povo que os acolheu. Não por acaso, apesar do sofrimento de todo o processo da migração forçada dos africanos para o solo brasileiro, é que houve tantos espíritos encarnados na África vindo a habitar esse país e com todos conviver. E não por acaso, durante todo o curso da história do Brasil, que foi nascido como terra de Santa Cruz, em homenagem ao Cruzeiro do Sul, esse povo todo que aqui está, o tempo todo acolhendo gente de todas as nações do mundo e trazendo esse convívio pacífico de todos esses povos. Tudo isso dentro do planejamento da espiritualidade que comanda os desígnios desse nosso planeta. Agora, nos avizinhando dos novos tempos, da nova ordem mundial trazida pelo fluxo natural da evolução dos mundos habitados, nós estamos no processo de chegada a um novo estágio do nosso planeta, que é o estágio de regeneração. E não por acaso nós temos hoje como a pátria do Evangelho, esse Evangelho que, através da doutrina trazida a nós pela codificação de Kardec, é um Evangelho vivo, é um Evangelho que se abstrai da palavra escrita para a vivência moral. Nós temos hoje a pátria do Evangelho aqui e, com isso, a responsabilidade de resplandecer a luz que recebemos de Jesus. Portanto, iniciando a falar do Pacto Áureo, eu me sinto na necessidade de falar a cada um de nós aqui presentes da nossa responsabilidade, uma vez que um dia, até muitas vezes por encantamento, olhamos para essa doutrina como algo que poderia trazer para nós um sentido de vida. Sem obras, não temos como reivindicar o nosso salário. Consequentemente, estamos todos aqui hoje convidados a assumir a responsabilidade que, muito embora muitos de nós não saibamos ainda conscientemente, a responsabilidade é assumida na espiritualidade, quando planejamos o nosso processo reencarnatório nessa vida presente que nós estamos tendo a oportunidade de viver. Quando se fala de espíritos de escola, como Bezerra de Menezes, Lins de Vasconcelos, Vantuil de Freitas e todos os outros luminares das primeiras horas da implantação do espiritismo no Brasil, a gente olha e se sente muito distante
da estatura moral desses nossos companheiros de primeira hora. Entretanto, eu tenho a convicção de que cada um de nós tem como traduzir em ações tudo aquilo que recebemos de iluminação dentro da casa espírita. E é dessa forma que eu conclamo e convido a todos a conhecer a história de Bezerra de Menezes e do Pacto Áureo, não como mais uma história partícipe da história global do Espiritismo, e sim como um convite à reflexão de qual é a minha parte e como eu, hoje, estou desempenhando o meu papel e como eu posso fazer melhor. Assim se justifica falar de fatos passados. Por quê? Porque todo o ambiente, ele antes é preparado na espiritualidade. Consequentemente, nós temos o apoio da espiritualidade para o exercício do nosso apostolado, para o exercício das nossas ações caritativas, a caridade moral e também tudo aquilo que nós podemos desenvolver, por exemplo, numa instituição como essa nossa, que é a CERT, que nos dá tanta oportunidade de traduzir em ação tudo aquilo que recebemos gratuitamente da espiritualidade. Manuel Filomeno de Miranda, já espírito, através da psicografia de Divaldo Pereira Franco, num livro chamado Amanhecer de uma Nova Era, ele fala do momento em que estamos vivendo, que é esse momento de transição desse mundo de expiação e provas para um mundo de regeneração, onde o bem suplantará o mal. E ele diz assim: neste grave período de transição planetária para um mundo de regeneração, aperta-se o cerco do sofrimento às criaturas humanas e os espíritos resistentes no mal percebem que não poderão continuar nas façanhas infelizes a que se entregam. Isto nos dá um alerta de que esse mundo sim tem jeito, esse mundo sim não está perdido, a humanidade não está perdida e não estamos no fim do mundo, e sim no término de um ciclo coincidindo com o início de um novo ciclo de maior prosperidade do bem, do bom e do belo. Já no capítulo 20, no item 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, que tem como tema os obreiros do Senhor, se reafirma isso que Manuel Filomeno nos trouxe já mais recentemente. Diz assim: aproxima-se o tempo em que se cumprirão as coisas anunciadas para a transformação da humanidade. Ditosos serão os que houverem trabalhado no campo do Senhor, com desinteresse e sem outro móvel, senão a caridade. Seus dias de trabalho serão pagos pelo cêntuplo do que tiverem esperado. Onde quer que se encontrem 2 ou 3 pessoas reunidas em meu nome, eu com elas estarei. Está lá, palavras de Jesus, lá em Mateus, no capítulo 18. E, na sequência, ainda palavras de Jesus: muito se pedirá àquele a quem muito se houver dado, e maiores contas serão tomadas àquele a quem mais coisas haja confiado. E ainda no mesmo livro Amanhecer de uma Nova Era, complementando, Manuel Filomeno de Miranda diz assim: todos devemos empenhar-nos no trabalho de transformação moral interior, envolvendo-nos em luz, de modo que nenhuma treva possa causar-nos transtorno ou levar-nos a dificultar a marcha
da evolução. Tudo isso vem nos demonstrar que o Espiritismo, ele não é uma religião que nos acomoda, ele é, por si só, uma doutrina de cunho religioso, filosófico e científico que nos movimenta a nos transformarmos. Lá no Livro dos Médiuns, o Allan Kardec, ele fala sobre 4 tipos de espírita. Lá na primeira parte, lá no capítulo 3, no item 28. Aí ele diz assim, o terceiro tipo, que é o que nos interessa a nós, diz assim, espíritas verdadeiros ou espíritas cristãos. São os que não se contentam com admirar a moral espírita, que a praticam e lhe aceitam todas as consequências. E ainda, do corpo doutrinário da codificação básica de Kardec, nós temos ainda no Evangelho segundo o Espiritismo, reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que emprega para domar suas inclinações más. Nenhum de nós precisa colocar a régua de comparação entre aquilo que nós entendemos que somos e aquilo que nós vemos nesses grandes trabalhadores da primeira hora, dos quais nós vamos conversar daqui a um pouquinho. E sim, aproveitar a maneira com que cada um se determinou a realização para ser fonte de inspiração para a nossa própria realização da nossa reforma moral, da nossa reforma íntima. O Erasto, lá no capítulo 20, Missão dos Espíritos, ele nos orienta de como fazer esse trabalho em conjunto. O tema dessa nossa instituição aqui, dado a nós pelo Espírito Demóstenes, é um só nada faz, é o conjunto que opera. Esse tema ele vem em complemento ao tema dado pelo Espírito de Verdade a Kardec, fora da caridade não há salvação. Então, com absoluta certeza, eu digo a todos nós, a gente pode se encantar pela doutrina, mas nós começaremos a ser verdadeiros espíritas a partir do momento em que nós, em união, trabalharmos pelo bem, pelo bom e pelo belo. E o Erasto diz assim, arme-se a vossa falange de decisão e coragem, mãos à obra, o arado está pronto, a terra espera, arai. Ide e agradecei a Deus a gloriosa tarefa que Ele vos confiou. Mas atenção, entre os chamados para o Espiritismo, muitos se transviaram. Reparai, pois, vosso caminho e segui a verdade. Por que essa, digamos, preparação para o assunto? Porque o nosso orbe planetário, por muitas oportunidades, passou por momentos tormentosos, mas sob o timão certeiro do nosso timoneiro, que é Jesus, dessa nossa nau chamada planeta Terra, sempre nós conseguimos realinhar o rumo e ter um rumo firme e seguro. A importância do final do século XIX, principalmente Paris, que era o centro social e cultural do mundo no século XIX, a importância do Espiritismo ter nascido ali, ela é irrefutável. De fato, muito embora as manifestações espíritas estivessem ocorrendo no mundo todo, inclusive aqui no Brasil, como consta da obra básica, a gente sabe disso,
e também de todas aquelas revistas espíritas publicadas por Kardec durante 11 anos seguidos, o que acontece? Devido a... Isso está no livro Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho. Devido a tamanhos conflitos ocorridos ali naquela parte central da Europa, tantas guerras, tantos conflitos, a própria Revolução Francesa, da maneira com que ela acabou se desdobrando em busca de um ideal positivo, muito embora, se desdobrando com muito correr de sangue, vamos chamar a psicosfera, ela não estava propícia para o desenvolvimento posterior do espiritismo. Foi aí que Jesus, em reunião com todo um conselho, do qual fazia parte o espírito Ismael, ele resolve, em oração, pedir a Deus que o permitisse a transplantar a árvore de seu evangelho para um novo local, que não tivesse todo aquele peso. E esse novo local foi a pátria do Cruzeiro, foi o Brasil. E assim foi feito. Nesse momento foi dado a Ismael a incumbência de zelar não só pelo Brasil, mas por todo o desenvolvimento posterior da doutrina e de todo o movimento para que ela se fortificasse e para que ela se estabelecesse. Então, esse transplante da árvore do Evangelho, ele veio já na virada do século XIX para o século XX. E é aí que, como fala no próprio livro do Humberto de Campos, a presença fundamental de Bezerra de Menezes. E Bezerra de Menezes, ele, em uma mensagem psicografada pelo Chico, no livro Espírito da Verdade, ele diz assim: a importância dessa palavra do Bezerra para que a gente consiga compreender todo o esforço realizado de união e unificação doutrinária exercida por todos esses nossos antecessores até chegar nesse momento atual. Para extinguir a chaga da ignorância que acalenta a miséria, para dissipar a sombra da cobiça que gera a ilusão, para exterminar o monstro do egoísmo que promove a guerra, para anular o verme do desespero que promove a loucura e para remover o charco do crime que carreia o infortúnio, o único remédio eficiente é o Evangelho de Jesus no coração humano. Sejamos assim valorosos, estendendo a doutrina espírita, que o desentranha da letra na construção da humanidade nova, irradiando a influência e a inspiração do Divino Mestre pela emoção e pela ideia, pela diretriz e pela conduta, pela palavra e pelo exemplo. E parafraseando o conceito inovidável de Allan Kardec em torno da caridade, proclamemos aos problemas do mundo: fora do Cristo não há solução. E por que tudo isso? Já era alertado o Allan Kardec, está lá em Obras Póstumas, um dos maiores obstáculos capazes de retardar a propagação da doutrina seria a falta de unidade. E logo depois da proclamação da República, o Brasil já estava preparado para receber essa incumbência séria da propagação do espiritismo. Entretanto, por vaidades, o movimento já no seu nascimento já estava cheio de dissidências, cheio de ideias conflitantes, cheio de ideais
que chegavam a divergir com a origem doutrinária. E por isso foi trazido, já pelo planejamento da espiritualidade, foi trazido dentre os espíritos já muito evoluídos, que trabalhavam junto ao projeto de humanidade de Jesus, foi trazido Bezerra de Menezes. Lá, eu peço a permissão de ler esse excerto, esse trecho do livro do Humberto de Campos, para a gente entender por que e como Bezerra foi esse ser diferenciado que, já desde o primeiro momento, lutou pela unificação do movimento espírita. Então ela diz assim: quando prestes a findar o primeiro reinado, Ismael reúne no espaço os seus dedicados companheiros de luta e, organizada a venerável assembleia, o grande mensageiro do Senhor esclarece a todos sobre os seus elevados objetivos. Houve na alocução de Ismael uma breve pausa. Depois, encaminhando-se para um dos dedicados e fiéis discípulos, falou-lhe assim: descerás às lutas terrestres com o objetivo de concentrar as nossas energias no país do Cruzeiro, dirigindo-as para o alvo sagrado dos nossos esforços. Arregimentarás todos os elementos dispersos com a dedicação do teu espírito, a fim de que possamos criar o nosso núcleo de atividades espirituais, dentro dos elevados propósitos de reforma e regeneração. Não precisamos encarecer aos teus olhos a delicadeza dessa missão, mas com a plena observância do Código de Jesus e com a nossa assistência espiritual, pulverizarás todos os obstáculos, à força de perseverança e humildade, consolidando os primórdios de nossa obra, que é a de Jesus, no seio da pátria do seu Evangelho. Se a luta vai ser grande, considera que não será menor a compensação do Senhor, que é o caminho, a verdade e a vida. E, mais ainda, daí a algum tempo, no dia 29 de agosto, de 1831, nascia lá no Ceará o Bezerra de Menezes, o grande discípulo de Ismael, que vinha cumprir no Brasil uma elevada missão. Aí diz ainda Humberto de Campos: é para essa grande obra de unificação que todos os emissários cooperaram no plano espiritual, objetivando a vitória de Ismael nos corações. E os discípulos encarnados bem poderiam atenuar o vigor das dissensões esterilizadoras, para se unirem na tarefa impessoal e comum, apressando a marcha redentora. Nas suas fileiras respeitáveis, só a desunião é o grande inimigo. E até hoje, nós temos que ter zelo, temos que ter cuidado, temos que ter atenção, porque no próprio núcleo, dentro de uma casa espírita, muitas vezes a pessoa, o irmão, a irmã, vive alguns anos dentro da casa e de uma hora para outra, cadê esse irmão? Sumiu, cadê essa irmã? Desapareceu. Nós vamos buscar saber o porquê. É porque fulano disse tal coisa e isso me desagradou. Em contraponto à responsabilidade assumida consigo mesmo e com a espiritualidade que o tutelou ou que a tutelou quando de seu planejamento reencarnatório, deixando de lado. Então temos que estar sempre atentos à nossa real condição. Bezerra de Menezes, ele em 1886, ele que era nascido em berço católico, ele faz a sua profissão de fé, manifestando lá no Rio de Janeiro, lá no Congresso Nacional, a sua fé espírita. A partir daí, ele iniciou todo um trabalho através do jornal O País e logo ele, em 89, ele já assume a presidência da Federação Espírita Brasileira, que com toda certeza naquele momento ainda era frágil e incipiente, como tem que ser algo que nasce novo.
ainda não tinha o corpo estruturado nos mais vastos, nos mais variados aspectos. E assim foi. Nesse mesmo ano, logo em seguida, Kardec... Está desligando esse treco aqui. Logo em seguida, Kardec... Nós vamos tentar ligar de novo. Kardec se manifesta através de um médium falando da importância da união. E passados a primeira década do século passado, a segunda, a terceira, vinha ocorrendo o crescimento do movimento espírita, mas ao mesmo tempo existiam diversas entidades federativas diferenciadas em cada estado, muitas vezes 2 ou 3 no mesmo estado e assim por diante. Ele desligou mesmo. E foi... Acho que eles estão querendo que eu pare de falar. E foi justamente no término da década de 30 que surgiu o livro Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, e houve um congresso espírita lá no Rio de Janeiro, no ano de 1849. E esse congresso tinha como presidente a Federação Espírita o Vantuil de Freitas. E foi um congresso bastante feliz, bastante vigoroso. E então um grupo de lideranças espíritas de diversos estados do Brasil, liderados por Lins de Vasconcelos, que era o presidente da Federação Paranaense, Federação Espírita Paranaense, eles chegaram no presidente da FEB e falaram a respeito de uma série de pontos que eles achavam fundamentais para o desenvolvimento do movimento espírita como um todo. E qual foi a surpresa? O Vantuil, como presidente, ele ia fazer um decreto onde ele tinha diversos pontos, e todos os pontos que esse grupo de lideranças haviam solicitado para o movimento espírita estavam contemplados no decreto que ele ia assinar no dia seguinte, para a gente ver como a espiritualidade trabalha. E foi assim que, pelo entusiasmo do Lins de Vasconcelos, todos eles assinaram nesse mesmo decreto, postaram sua assinatura. Até nesse livro eu tenho uma cópia desse decreto, com as assinaturas de todos eles, dando crédito à Federação Espírita Brasileira como a unidade congregadora de todo o movimento espírita. E nessas diretrizes que eles haviam pleiteado, que já estavam colocadas no decreto, se falava do trabalho cooperativo e da unidade de doutrina, através do estudo e da educação. E assim, nós tivemos batizado no dia 5 de outubro de 1949, o Pacto Áureo, ou seja, o Pacto de Ouro,
o Pacto Áureo, que representava justamente o quê? Com base nesse documento firmado com as entidades federativas estaduais, a FEB reestruturou o seu órgão federativo, que passou a ser integrado por entidades representativas dos movimentos espíritas dos estados do Brasil, adotando o nome de Conselho Federativo Nacional, que até hoje é de onde emanam todas as diretrizes colocadas depois de estudos realizados em consenso e em conjunto. Entusiasmado com isso, o Lins de Vasconcelos, com uma série de outros confrades, logo no ano seguinte, realizaram esse aqui é o Lins de Vasconcelos. Ali é uma foto da Caravana da Fraternidade. E naquela época, sempre sem usar ponte aérea nem avião, eles ficaram 45 dias, onde eles foram de 29 de outubro a 13 de dezembro. A caravana ela foi Salvador, Aracaju, Maceió, Recife, João Pessoa, Natal, Fortaleza, Parnaíba, Teresina, São Luís, Belém, Manaus e passando por Pedro Leopoldo, foram lá conversar com o Chico e lá receberam inclusive uma mensagem muito bonita, na realidade 2 mensagens, e findaram a Caravana da Fraternidade em Belo Horizonte. São fatos reais da história do Espiritismo, onde nós temos o intuito de, através deles, mostrar que é fundamental, que com boa vontade, é fundamental a nossa união para que as coisas se concretizem. E através disso, para que a gente não tome mais tempo dos senhores, já olhando o movimento espírita de forma internacional, eu quero só deixar o término do documento da primeira reunião ordinária do Conselho Espírita Internacional, lá de 2001, que foi de 94, que foi feito em Miami. Ele diz assim: a linha de conduta de Allan Kardec, que adotou diante da tarefa de elaboração da codificação espírita que lhe coube realizar, foi trabalho, solidariedade e tolerância. Trabalho agindo permanentemente na difusão da doutrina espírita. Solidariedade promovendo a união dos espíritas e das sociedades espíritas. E tolerância, reconhecendo que o conhecimento e o comportamento espíritas são conquistas gradativas de todos, reclamando compreensão, amor e perseverança. Então, minhas irmãs e meus irmãos, é de fundamental importância que tenhamos gravado no mais íntimo das fibras do nosso ser a tolerância, a benevolência para com as falhas alheias. Porquanto, nesse estágio de vida que nós estamos, é bem difícil a gente encontrar pessoas que pouco falhem. Portanto, esta casa é uma casa de amor, é uma casa de luz, é uma casa de caridade. Entretanto, nós somos obreiros da última hora, porque temos essa oportunidade de participarmos do trabalho de regeneração do planeta. Mas, para tanto, nós precisamos trabalhar em conjunto. O que representa dizer, precisamos trabalhar dentro de nós mesmos a paciência e a tolerância. Agradeço a todos a boa vontade e a paciência de terem me ouvido, desejando a todos que Deus nos abençoe com sua luz, sua paz, sua harmonia e seu amor, trazendo a todos nós esta motivação para o trabalho
de nossa reforma íntima, trazendo a ação caritativa como uma decorrência natural de todas as conquistas espirituais que temos tido. Que Deus abençoe a todos nós. Muito grato.